Oi, gente. O nosso papo de hoje é sobre as cobras corais, né? As cobras corais que têm um veneno extremamente potente e são as cobras que causam o acidente mais grave de todas que a gente tem aqui no Brasil. Só que a gente tem dois tipos de cobra coral. As corais verdadeiras, que têm veneno, são as peçonhentas, e algumas cobras que imitam o padrão de coloração das cobras corais, que são as falsas corais. Então a gente vai aproveitar e vai ver essa diferença, como é que eu reconheço uma cobra coral com veneno, uma cobra coral verdadeira, de uma cobra coral falsa, uma cobra que não tem veneno. Vamos lá, esse é o nosso papo de hoje, esse é o nosso papo de cobra. Bem, em primeiro lugar, o que é uma coral? Uma coral é um animal como esse que vocês estão vendo. Um animal pequeno, com anéis vermelhos, pretos e brancos, ou podem ser até amarelos, nas mais diferentes combinações possíveis. Então isso é um padrão de coral. O que a gente precisa saber agora é como é que a gente diferencia uma coral verdadeira de uma coral falsa. Veja essa coral, ela tem os anéis vermelhos, pretos e brancos, porém só na parte de cima, só na parte dorsal. A barriga do animal, a parte ventral do animal é branca. Toda vez que eu tenho uma coral com esse padrão, repara que os anéis nesse padrão eles não dão a volta ao redor do corpo. A barriga, a parte ventral deles não tem esses anéis. Toda vez que eu tenho um padrão de corais em que o anel não dá toda a volta ao redor do corpo, claramente eu tenho uma coral falsa, uma coral que não tem veneno. Mas toma cuidado, olha a figura desse animal, ele tem anéis completos e também é uma coral falsa, uma coral que não tem veneno. Então veja bem, anéis incompletos sempre está correspondendo a uma coral falsa. Só que anéis completos não dá uma segurança para mim. O anel completo ele pode ser de uma coral falsa, como esse caso, ou de uma coral verdadeira. E aí o problema ainda se torna maior. Então agora a gente vai ver a diferença entre uma coral verdadeira e uma coral falsa. E a diferença não está no colorido nem nos anéis do corpo. Está no tamanho do olho. Na foto da esquerda, a relação entre o tamanho do olho e o tamanho da cabeça da coral é muito grande. Repare que é um olho muito grande em relação ao tamanho da cabeça. Já na foto da direita, repare como é que o olho é muito pequenininho, ele é muito atrofiado. Então, corais que têm o olho grande são corais falsas, corais que não têm veneno. Corais que têm o olho pequeno, o olho atrofiado, como é o caso da foto da direita, são corais verdadeiras, corais que têm veneno. Então, resumindo, para ser uma coral verdadeira, eu tenho que ter todos os anéis completos e, além disso, ter um olho pequeno, um olho bem reduzido, ok? É fácil para um leigo observar isso? Não, não é. Então, a gente sempre recomenda, viu uma coral com anéis completos, considere como sendo verdadeira. Não manipule esse animal diretamente, porque esse animal não dá bote, ele não tem poder de ataque nenhum, ele só se defende. E por que ele não tem poder de ataque? Vocês sabem que as serpentes têm a fama de abrirem a boca a 180 graus. Isso é verdade. Só que as corais são uma exceção. A coral tem um dente muito pequenininho, tem 2 milímetros de comprimento e só abre a boca a 30 graus, como vocês estão vendo nessa imagem. Ou seja, ela não dá bote, ela não ataca diretamente. Para ela causar um acidente, você tem que manipular o animal diretamente na mão ou pisar nela com o pé descalço. Ou seja, se você não interage diretamente com o animal, ele não tem poder de ataque. Por isso que os acidentes são muito graves, mas menos de 0,5% no Brasil dos acidentes por cobra são causados por coral. Ou seja, se você não toca no animal, o animal não faz risco nenhum para você. E eu falei para vocês que as corais não dão bote, elas não têm poder de ataque nenhum. Porém, elas têm um ótimo poder de defesa. Ela faz duas coisas. A primeira coisa, ela se enrodilha, fica bem enrodilhada e pega a cabeça, esconde a cabeça, tapa a cabeça com o próprio corpo ou coloca ela dentro de um buraco. E levanta a outra extremidade, a cauda, e começa a compactar a cauda, faz como se fosse um rabinho de porco e levanta a cauda como se fosse a cabeça.
Então, como as extremidades são muito parecidas, você tem uma extremidade escondida, que é a cabeça, e uma bem evidenciada, que é a cauda. Só que as pessoas acham que como essa extremidade está bem evidenciada, ela é a cabeça. E as pessoas tentam pegar por ali, e aí o animal enrola na mão da pessoa e causa um possível acidente. Então, nunca peguem uma coral na mão, ok? Segunda coisa que ela faz, quando ela se sente ameaçada, ela se finge de morta. Muitos animais fazem isso. É um processo que na biologia a gente chama de tanatose. Ela se finge de morta, vira de cabeça para baixo, você pega um galinho, toca nela, parece que ela está morta. Aí a pessoa tenta pegar ela na mão, e aí imediatamente ela enrola na mão da pessoa e acaba causando o acidente. Então por isso que eu estou falando para vocês, um animal que não tem poder de ataque, mas ela se defende muito bem. Então não coloquem uma coral na mão, na verdade cobra nenhuma, mas principalmente uma coral, não tenta pegar uma coral na mão, você pode causar um acidente muito grave. E o que fazer em caso de acidente? A gente tem um vídeo sobre isso, vou colocar aqui em cima o link para ele, se você ainda não viu, vai lá e vê o vídeo, ok? Então esse foi o nosso papo. Se você tiver alguma pergunta sobre o coral, manda pra gente, coloca aqui nos comentários, manda por e-mail, papodecobra@gmail.com. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já faz isso, ok? É isso, até a próxima, esse foi mais um Papo de Cobra.